Então vamos lá? Bom, essa ideia desse vídeo me surgiu graças a um inscrito que me mandou a seguinte mensagem. Raul, quando você vai admitir que os Estados Unidos acabaram? O índice da China subindo 30, Estados Unidos 11, PIB decadente. Fala, cara, pelo amor de Deus, o comunismo venceu. Essa foi a mensagem que eu recebi do Francisco, né? Não vou revelar o sobrenome pra gente não expor ele aqui. E aí eu fiquei refletindo, será que faz sentido essa afirmação? De onde que ela vem? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o que ele pode estar falando e o que pode estar acontecendo? Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, você vai segurar a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever se o canal te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Para começo de conversa, eu acho que a gente precisa pesquisar essa primeira questão que ele está falando do PIB, né? Então, a gente precisa voltar um pouco aqui algumas casas lá atrás, né? Lá atrás mesmo, e consultar aqui o PIB dos dois países para a gente entender que questão é essa que ele está falando, né? A gente tem aqui a história do PIB no Google, né? Quando começa a partir daqui, ó. Então, 25,44 trilhões é o PIB dos Estados Unidos agora. Mas o grande lance disso aqui, o que a gente pode entender, e que eu acho que isso aqui é uma informação relevante que a gente deveria estudar, é assim, ó, se você olha em 1960, olha como é que era o mundo. O PIB da China era de 59 bilhões, então os Estados Unidos tinham uma economia 10 vezes maior que a economia da China, naquela ocasião, que tinha uma economia de 59,72 bilhões. O Japão era um país também ali com uma grande economia, 44,31 bilhões. É importante considerar a população de cada um desses países para você entender o que isso aqui representa. Lembrando que isso aqui é uma exceção na história da China. Uma coisa que a gente esquece é que os Estados Unidos é uma grande potência da Segunda Guerra Mundial para cá, né? A gente pode dizer, no começo da Primeira Guerra Mundial era um país em ascensão e tal, mas é uma grande potência da Segunda Guerra Mundial para cá. A China sempre esteve, gente, no topo tecnológico, né, do mundo, foi o berço de grandes invenções, se você pesquisar e etc. E a China sempre foi um país muito relevante, e é o mesmo país há mais de 4 mil anos, né? Se você for checar ali, os povos que habitam aquele lugar, sempre foi um país imperialista naquela região da Ásia ali e tudo. Então, estudando a história da China, talvez você se surpreenda, porque, na verdade, a China, nesse período, né, ela está não está no melhor ponto dela, muito pelo contrário, né, a China já foi muito mais relevante para a história do que nesses anos 60, que é onde ela estava. Então, alguns historiadores vão te dizer até que, natural, a China retomando o espaço que ela sempre possuiu, e enquanto outras pessoas vão dizer que realmente é uma retomada, é incrível, etc. Aí você avalia aquilo que você acha melhor. Mas olha que interessante, se a gente evoluir 10 anos aqui, a gente vai ter a China com 92 bilhões de PIB aqui em 1970 e os Estados Unidos com 1 trilhão e o Japão em um amplo crescimento aqui também, 217,2 bilhões, né? Mostrando aqui que conseguiu dobrar o PIB, mas a China também quase dobrou o PIB. Os Estados Unidos é que acaba crescendo ainda mais do que o previsto. Aí quando você vem aqui, foi o momento em que os Estados Unidos começam a injetar dinheiro na economia, lembrando, o acordo de Bretton Woods já tinha sido lá atrás, o Nixon vai encerrar o padrão ouro um ano depois dessa data que a gente está observando o PIB. Então, aqui os Estados Unidos já são uma grande potência e são uma referência também para o mundo e passa a defender, né, o American Dream e aquela coisa toda, a maior classe média do mundo no período e tal. Aí quando a gente vem para os anos 80, aqui a China tem um salto expressivo, né? A China vai para 306 bilhões de PIB, mas você vai ver que esse gráfico, né, se você olhar ali, dá um zoomzinho nesse gráfico, você vai ver que ele faz assim, ele dá uma caneladinha, e aí a China vai para 306 bilhões de PIB em 1980, os Estados Unidos agora 2,85 trilhões, então mais do que dobra, né? Os Estados Unidos têm um crescimento acelerado na década de 70 aqui, já com o movimento hippie, aquela coisa toda, papá. Inclusive, se você quiser ver uma série desse período, né, que vai pegar os anos 60 até 70, etc., para você entender, é o boom das agências de publicidade, etc., você pode assistir Mad Men. É uma série que fala da Mad Avenue, né, que é o local ali onde os americanos tinham as agências de publicidade, não Mad de louco, né, Mad de homens da Madison Avenue. Então, muito interessante para você pegar esse momento, vai ver a história dos Estados Unidos acontecendo ali, é uma boa referência. Não dá para você tratar como uma referência histórica, óbvio, é entretenimento, mas dá para você entender as empresas que faziam parte disso, etc. Então, ok, até aqui você consegue ver que a China tem um crescimento moderado. Na década de 90, você vai perceber aí sim um sobressalto, né? Porque olha só, a gente sai de 80, né, para um PIB de 306 e chega em 90, na próxima década, com um PIB de 394 bilhões, e é nessa década aqui que a China vai começar a mostrar a que veio. Você vê ali o
o Japão. É muito difícil ver o gráfico da China aqui, que é esse verdinho, né? Tá muito difícil aqui, porque ele é um gráfico pequenininho. Mas aqui você vai perceber que a China realmente, ela começa a mostrar que veio. Então, 394 bilhões, o PIB dos Estados Unidos, 5,9 trilhões, né, de dólares, já é inimaginável também, todo mundo tá usando a moeda dos Estados Unidos, e o Japão, 3,186 trilhões de dólares ali. Aí, quando a gente chega nos anos 2000, a gente já tem aqui uma situação interessante. Então, a China com 1,2 trilhão, Estados Unidos 10,25 trilhões, Japão 4,9 trilhões aqui, e aí você vai vendo essa corridinha, tá acontecendo alguma coisa aqui com a China. Aqui, algumas pessoas vão dizer, né, se você for mais da canhota, se você for mais da esquerda, você vai dizer que a China é maravilhosa e que o regime funcionou maravilhosamente bem, etc. Se você for mais liberalzinho, né, mais aqui, gente como a gente aqui, você vai dizer, mas aí os Estados Unidos foi mexer lá de fazer abertura econômica com a China, fez toda aquela coisa e aí criou esse monstro. Então, cada um vai dizer aquilo que quiser. A China começa a fazer o tal do capitalismo de Estado, né, lá atrás, e isso aqui começa a colher frutos. É um país agrário que se torna a maior classe média do mundo. Não dá pra dizer que alguma coisa aqui não acertaram. E aí, se você for mais comum ainda, você vai dizer, mas a URSS também saiu de um país agrário e tarará, com o socialismo, né? Aparentemente o socialismo aí tá funcionando. E daí, se você for mais crítico disso, você vai ter inúmeras afirmações que mostram que a história não foi bem assim. Então, aí vai variar. Mas aqui vamos focar no lado econômico pra gente não ficar entrando nessas discussões que nos dividem. Vamos entrar nas discussões que nos unem, né? Agora, nessa década aqui, a China sai desse 1,2 trilhão, os Estados Unidos com 10 trilhões, mostrando aqui veio, ela sai... Não faz nem sentido. A China vai para 6 trilhões e os Estados Unidos para 15. Então, que era uma economia de 10 vezes maior que a outra, se torna um pouco mais de 2 vezes maior que a outra. E a China passou o Japão, do nada, né? Então, assim, num prazo de 10 anos, a economia começa a crescer. E esse momento aqui é muito nítido pra gente isso aqui acontecendo e começa a planificar também o crescimento econômico do Japão. Quem nasceu ali na década de 90, seja no final da década de 90 ou no início da década de 90, você presenciou uma coisa muito interessante. Você presenciou primeiro a gente consumindo vários produtos japoneses, a Nintendo, a Sega, que era videogames, as televisões Toshiba, sei lá o que, tudo tinha nome japonês, né? Tudo tinha nome japonês. E de repente a gente começa a virar os rótulos, as coisas que eram produzidas na Zona Franca de Manaus. Você que era criança, você via um CD, tava produzido na Zona Franca de Manaus. Você viu um negócio produzido na Zona Franca de Manaus. De repente começa a desaparecer esses produtos. Primeiro, surgem réplicas vagabundas, né? De produtos chineses ali. Muito comum essas réplicas vagabundas. Então a China começa copiando, lançando minigame, coisa assim que você não dá muita atenção. Eram produtos chineses, inclusive falavam, né? A gente na época se referia a produtos chineses como uma segunda palavra para produto de má qualidade. Não era assim? Então a gente falava, isso aqui é produto chinês, não é igual hoje que você pega um iPhone e tá escrito feito na China, né? A gente pegava qualquer produto e dizia, isso é coisa Xing Ling. A gente tinha até nome para esses produtos Xing Ling ali, porque a gente dizia que eram produtos produzidos na China. E é engraçado que essa história, ela é uma repetição de uma coisa que a gente já viu anteriormente. Aí o que acontece? A China então começa a produzir réplicas de produtos, então ela importa a tecnologia, né? Ela não tem ali, ela importa o conhecimento e utiliza mão de obra barata. Na época, acusações de escravidão, etc, eram muito frequentes. A China ali, ela começa a replicar esses produtos e ela vai terceirizando o parque industrial de todas as empresas do mundo com essa mão de obra extremamente barata. Então, olha, contratar um chinês para trabalhar era muito mais barato do que contratar em qualquer país do mundo. E a China começa a receber essas fábricas. E aqui talvez tenha sido o grande trunfo da China, que foi importar, né, o conhecimento necessário para produzir as peças, porque para as pessoas fabricarem na China, utilizando mão de obra barata, elas tinham que levar para lá o modo de se fazer as coisas. E daí a China, com esse modo de se fazer as coisas, ela começa a criar réplicas, primeiro, ruins, de má qualidade daqueles produtos, e aí, inclusive, por exemplo, você tinha iPhones falsificados na época. Você tinha ali realmente um iPhone falso, e ele não rodava o sistema iOS, né? Mas a casca era igual. Eram aberrações, e de tanto imitar, a China aprende a fazer, e daí a China começa a produzir os próprios produtos, com tecnologia muito interessante, começa a produzir ali coisas que a Xiaomi, etc. A Apple começa a copiar, as empresas americanas começam a copiar as empresas chinesas, até a gente chegar no momento agora, que é um carro desenvolvido nos Estados Unidos ali, com tecnologia americana, design na Califórnia ou em qualquer outro lugar, e a produção, né, manufaturada na China, né? E aí a China começa agora a ter as baterias do carro do Elon Musk, papapá, começa a ter tudo, começa a realmente copiar isso. Aí por que eu disse que essa história é uma história repetitiva? A gente já vai voltar aqui para os gráficos, porque quando você volta lá atrás, sabe qual país mais passou por isso aqui? Qual? A Suíça.
Hoje em dia a Suíça é um exemplo de qualidade, né? Se você voltar muitos anos na história, a Suíça, ela foi acusada de quebrar patente de produtos químicos. Se você estudar a história, você fica impressionado, porque hoje em dia a gente fala, porra, esse relógio é suíço, esse chocolate é suíço. A gente tem a bandeirinha da Suíça como um exemplo de qualidade. Você sabia que a Suíça era acusada dos produtos Xing Ling do mesmo jeito que a China, né? Lá atrás, mesma coisa. Então ela começa a copiar, plagiar, ser acusada de plágio, tá? A mesma coisa que aconteceu com a China, e depois ela começa a produzir tecnologia de vanguarda, exatamente por ter importado aquilo que interessa, que é o cérebro e o modo de fazer. E aí, o que acontece é que a partir daqui a coisa fica realmente muito louca. Quando a gente chega em 2020, então, a gente já tem uma relação muito estranha, né? Então, os Estados Unidos com 21 trilhões, né, de PIB, a China com 14,69 trilhões. É claro que isso aqui é muito diferente. Quando a gente olha a quantidade de habitantes que os Estados Unidos têm, a quantidade de habitantes que a China tem, tem uma diferença. O Japão, ele que era ali, né, o tigres asiáticos, o que, tarará, já não tem essa evolução no PIB da mesma forma. Ele fica ali meio estável, é considerado um dos países mais estáveis do mundo, inclusive até com juro negativo e papapá, mas fica ali meio estável, 5,04 trilhões de PIB, a China com 14,69 trilhões, e os Estados Unidos já não conseguem crescer mais do jeito que a China cresce. Você consegue ver que a curva da China ela é quase reta aqui, os Estados Unidos já não conseguem crescer mais do mesmo jeito. A gente chega nesse momento mais atual aqui, em 2022, 25,484 trilhões o PIB dos Estados Unidos e 17,96 trilhões o PIB da China, né, 4,23 trilhões o PIB do Japão. E se você tirasse aqui, né, existem já alguns estudos que mostram isso, se você tirasse aqui os produtos que são feitos na China e vendidos nos Estados Unidos, ou essa terceirização industrial muito potente que existe da China, você teria um declínio, né, das duas economias, é claro, mas os Estados Unidos sangraria talvez até um pouco mais. Então eles têm lá o dinheiro, mas a China está tendo hoje a produção. A gente sabe que produzir é onde está o lance, né? E aí começa a se dizer agora que não é mais uma questão de se a China vai passar os Estados Unidos ou não, é de quando, né? Então agora você tem estimativas que dizem que a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos em 2033, né? Ou seja, a gente está a menos de 9 anos disso, para país isso é muito pouco, e que a Índia vem logo atrás, passando em 2075, né? E aí a gente tem essa mudança aqui. E aí o que você pode pensar disso aqui, Raul? Então, por que se a China é um país que cresce muito mais, se a China é um país que tá produzindo tudo que eu viro aqui tá escrito feito na China, você pode virar as coisas na sua casa, vai estar quase tudo escrito feito na China, com raras exceções. Se ela é a fábrica do mundo, se ela tem a maior população do mundo, se ela tem o PIB que vai se tornar o maior do mundo, se tem a economia que mais cresce, etc., por que a gente opta por investir nos Estados Unidos, né? E por que a gente não investe na China? Pelo menos não é comum para os brasileiros investirem na China. A gente tem uma grande questão que é a forma como os Estados Unidos funcionam e a forma como a China funciona são muito diferentes. Os Estados Unidos têm uma economia um pouco mais descentralizada, e aí você poderia dizer com um pouco mais de respeito às liberdades individuais, etc. E isso aí pode ser questionável por algum critério que você quiser. E a gente tem na China uma economia centralizada na figura do Estado, que define ali até mesmo as propriedades, né? Uma empresa não tem uma fábrica, ela está autorizada a utilizar uma fábrica. A economia é do Estado. O Estado investe, por exemplo, no BYD da vida para concorrer com a Tesla e tal. E aí você pode se tornar sócio dessas empresas, porque a China sabe que o mercado financeiro é uma das maiores ferramentas para o mundo e quer captar esse recurso. Mas você tem, por exemplo, notícias aqui, por exemplo, quando a China decidiu, no ano de 2021, intervir no setor educacional. E aí, de repente, a China intervém, então, no setor educacional, lá em 2021, as ações das instituições abertas em bolsa caíram 47%. A China decidiu que empresas do setor educacional não deveriam mais ter lucro. Foi realmente isso, é uma lei. Então, agora empresas do setor educacional não podem mais ter lucro. Então, a China define ali o que é melhor para o governo, né, e interfere na iniciativa privada sem nenhum tipo de garantia e etc. E daí, a China tem tentado mudar essa imagem, né? Então, a China, desde o início desse ano, especificamente, está tendo aí uma grande tentativa de mexer nessa imagem. A China sabe que agora, na etapa que ela chegou, ela precisa do mercado financeiro. Aqui você vê o Xi Jinping se reunindo com o CEO dos Estados Unidos para tentar atrair investimentos, né? Então, a China percebeu agora essa demanda, não percebeu agora, né? Mas finalmente se interessou por essa demanda. Você tem a China fazendo comitivas em tudo quanto é lugar, giro pelo Oriente Médio, em tudo quanto é canto, tentando propagar, né, essa ideia de que ela não vai mais fazer esse tipo de medida, que ela não vai mais interferir dessa maneira, que ela está investindo em tecnologia e que ela quer sim dinheiro internacional. Então, longe das afirmações de antes, que era a gente controla a economia da maneira que for necessária, a China começa agora a buscar, né, se afastar um pouquinho mais dessa imagem de que tem controle ali e tudo. Com esses esforços,
né? Aqui a gente teve que pegar toda uma base histórica com esses esforços e etc. A China também estava enfrentando uma crise terrível. Por exemplo, a Evergrande, que é uma gigante imobiliária da China, ela quebrou, então ela precisou ali de pacote de ajuda, etc. Ela quebrou. Várias construtoras na China estavam tendo problemas. Não é segredo para ninguém que a China utiliza o setor imobiliário ali para aquecer a economia, então levanta-se prédios sem nenhuma necessidade, derruba esses prédios, constrói de novo para manter a economia funcionando. Raul, mas isso não faz sentido. É que quando você tem uma economia gerida pelo Estado, os interesses são diferentes, né? O que a China precisa ali, muitas vezes, é de ter mão de obra empregada e etc. para registrar os números de crescimento. E aí, a classe média chinesa ali estavam comprando imóveis para botar para alugar, por exemplo, não faria mais sentido, porque estava tendo mais casas e mais imóveis do que o necessário na economia. Então, se demole, constrói de novo. E a gente vai vendo esse aquecimento maluco da economia. A China, ela, então, nesse momento que as pessoas pensam, agora esse negócio vai colapsar, né? Agora vai colapsar, porque se as construtoras estão quebrando e elas sustentam boa parte da economia, e aí isso vem a importação de minério, etc. O Brasil também estava numa situação complicada com isso. A China começa a intervir mais fortemente ainda, oferecendo mais e mais dinheiro para essas empresas. E aí, com isso, o índice, então, MSCI da China, que você pode buscar o China 11, que é uma forma de investir na China pela Bolsa de Valores brasileira, pelo Brasil, né? Então você consegue ver aí o China 11, que é o ETF que replica no Brasil o MSCI aí da China, que é um índice que contém as maiores empresas chinesas ali. Eu vou abrir aqui, ó, o ETF mais ou menos, vou abrir o MCHI, porque ele tem um portfólio aqui idêntico, né, para você dar uma olhada, e olha só o que a gente encontra, né? Quando a gente vem nas empresas, você tem aqui o Alibaba, você tem a PDD Holdings, você tem o Meituan, você tem o China Construction Bank, você tem a Tencent Holdings, né, que é a dona das empresas de jogos ali, inclusive do League of Legends, o Bank of China, o Industrial and Commercial Bank of China, então a Xiaomi. Você tem diversas empresas chinesas aqui, pode dar uma olhada. Isso aqui, se você compra uma cota disso, você já está exposto a todas essas empresas chinesas. Ele subiu nesse ano 30% lá fora, e aqui no Brasil, quando a gente olha para o China 11, subiu esses 19%, né? Então a China tem se beneficiado aí dessa série de benefícios e estímulos econômicos anunciados que vão muito além das expectativas, né? Os últimos dados de atividade da China também indicaram aí, né, um crescimento anual de 5% para a China. Então a China ainda vai crescer nesse cenário, né? Com essa coisa toda, ainda vai crescer 5%. Quem dera, no Brasil, quando não está em crise, a gente não cresce esse tanto também. A gente está em crise há muitos anos, não dá mais para falar, nosso PIB está em retração, então a gente tem uma complicação aí, mas todo mundo agora está avaliando, então, que as empresas chinesas estão parecendo maravilhosas, estão parecendo muito excelentes, né? Para a gente ter uma ideia do quanto isso tá, os investidores estrangeiros, inclusive, estão saindo da Bolsa Brasileira pelo 5º mês consecutivo, né? Os gringos encerraram o mês passado com déficit aí de 1,63 bilhão de reais no mercado secundário, ações já em circulação no Brasil, então é muito dinheiro indo para fora, e na China, pelo contrário, a gente tem dinheiro até entrando ali, né? Nos relatórios mais recentes dos bancos brasileiros, o do BTG Pactual, por exemplo, que a gente pode citar aqui, eles dizem que os riscos de cauda da China parecem ter desaparecido ultimamente, com a taxa de crescimento de 5% bem encaminhada em 2024, suportado por uma balança comercial incrivelmente forte, né? 60 a 70 bilhões de dólares por mês, e pela indústria, crescimento de produção industrial de 6,7% ao ano em abril. Portanto, os riscos da China, aí, a conclusão que a gente tem, parece ser bastante reduzido materialmente, o que é um aspecto de redução de risco para a tese de investimento também na Vale e em outras empresas comoditizadas brasileiras. Além de tudo, Moody's, né, uma agência internacional, aí elevou a previsão de crescimento para a China também em 2024, então só notícias boas da China. Então você recomenda essa montagem de posição na China e etc? Tudo vai depender, né, dos riscos que você está disposto a correr e do quanto você compreende a interferência governamental, né, a interferência estatal ali em empresas. Você pode se expor à economia chinesa? Pode. Ela é uma economia crescente, é provável que a gente veja cada vez empresas ficando maiores na China do que no resto do mundo? É provável. Além de tudo, essas empresas contam com desconto natural? Contam, né? Elas têm ali, são muito mais descontadas em relação aos múltiplos das empresas americanas. Se você conferir qualquer indicador, né, PVP, PL de empresas chinesas, você vai perceber que elas estão num múltiplo muito mais baixo. Por que elas estão no múltiplo mais baixo? Essa é uma boa pergunta. O que você acha, Cazé? Eu acredito... Não tenho nem ideia. Por conta do risco. Tudo no mercado financeiro é precificado nos fatores de risco. Então, se já existiu lá atrás interferências, né, e mesmo agora a China tentando atrair, dizendo que realmente um momento é diferente, que não vai, a gente tem aí um grupo de investidores que não confia simplesmente no governo chinês dessa maneira. Então, é claro que pode existir uma interferência. Eu não sou religioso quando o assunto é dinheiro. Cada pessoa tem que decidir ali, né, não por conta de familiaridade,
vontade, ou por crer ou não crer. Você tem que ver os números. Os números da China, no momento, eles são bons, né? Eu não tenho grandes posições na China, mas cada vez mais a gente percebe que, de acordo com a nova realidade do mundo, a gente pode ter que se expor sim à economia chinesa. Raul, mas a gente é liberal, não concorda com o que acontece lá. Pois é, mas aí não tem jeito, né? A gente já tá cheio disso até o talo, já todo mundo com iPhone, etc, tudo fabricado na China. Nossos carros são fabricados na China, aqui no Brasil, então não tem mais jeito. A economia chinesa, ela é uma realidade e tem impacto no mundo inteiro. Você tem investimentos na China? Bom, se você quiser aprender a se expor na economia chinesa, né, escolher bons ativos, seja lá, seja nos Estados Unidos, se não quiser também na China, para você investir no Japão, na Índia, outros países que têm ali relação, né, ali no bloco asiático também, Coreia do Sul, o que eu posso te recomendar é você acessar aí alvp.com.br, faz a sua análise de perfil aqui, me conta quanto patrimônio você tem, porque tem que ver se faz sentido pro tamanho do seu patrimônio também fazer investimentos e alocações fora do Brasil. É possível acessar o mercado chinês até mesmo pelo mercado brasileiro, como eu mostrei para vocês aí, mas você tem formas mais inteligentes e mais baratas de fazer, tá bom? Então é bacana as ADRs americanas e tal, tem várias coisas que a gente pode fazer para acessar esse mercado. Preenche aqui, depois que você preencher, a gente vai entrar em contato com você por WhatsApp. Se você for aprovado no processo seletivo, você vai entrar na maior escola de investimentos do Brasil. E eu mesmo vou ser seu professor, vou te ensinar a investir não só na China, como em todos os países do mundo, e vai ser um prazer para mim. Lembrando, né, você só vai preencher o formulário aqui, só vai pagar qualquer coisa, etc, se você for aprovado. Se não for, você não precisa pagar nada e nem entra na escola também. E mesmo que você seja aprovado, entra na escola, emite o seu certificado, ou seja, fiz todas as aulas, fiz minhas provas, cheguei no final, passei, Raul, tudo certinho, mas eu não gostei. Eu esperava algo diferente, esperava algo melhor, não aprendi como é que investe, etc. Eu devolvo 100% do seu dinheiro, é o compromisso que a gente faz. Pode procurar aí no Reclame Aqui, né? Ir lá, Reclame Aqui, a UVP, você escreve aí no Google ou em qualquer lugar, você vai perceber que a gente não tem nenhuma reclamação lá na UVP. Por quê? Exatamente por esse compromisso que a gente tem aqui, né? Se a pessoa fez aqui a UVP e não ficou satisfeita, a gente devolve 100% do dinheiro dessa pessoa. Então é um compromisso que a gente tem aqui de excelência, com a comprovação de que a gente realmente é bom no que a gente faz. E se você quiser pesquisar o nome de qualquer outra empresa, né, para saber se isso aqui funciona ou não, por quê? Porque o Reclame Aqui é uma ferramenta que alguém vai lá e reclama e a gente não tem como questionar, né? A gente não vai ter como falar, isso aqui tá certo, tá errado, não tem jeito, a gente não tem como apagar as reclamações. Então você pode pesquisar o nome dos meus concorrentes também, que o nome deles é mais sujo que pau de galinheiro. Já viu um pau de galinheiro? Já vi. Cheio de fezes de galinha, aquilo tudo, né? Então é isso, a gente tem aí uma boa avaliação e tudo, você pode confiar no nosso trabalho e eu vou verificar se vocês não mandaram nenhuma pergunta, né? Porque tá tendo aí muita pergunta também. Lembrando que amanhã aqui no canal a gente vai ter um vídeo aí sobre o que acontece quando uma empresa quebra na Bolsa de Valores. O L. Vascon, há 12 horas, pergunta: quando o Haddad reduziu a velocidade nas principais vias de São Paulo, deu um bafafá e uma parte da população ficou puta. É verdade, quando ele colocou ali que não podia andar tão rápido nas vias, etc. Citando a indústria da multa e que era muito lerdo. Mas a medida reduziu os acidentes de trânsito e melhorou o escoamento de certo modo. Se você fosse prefeito de São Paulo e a população ainda pedisse para voltar à velocidade antiga, você aumentaria? O dilema da pergunta está em reduzir a liberdade das pessoas em troca de uma fundamentada redução de mortes e acidentes e, em algum nível, melhorando o trânsito para o benefício coletivo em detrimento da angústia de andar numa lerdeza em uma avenida vazia. Eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta, né? Quando a gente tem os estudos ali, etc., que corroboram que talvez fosse melhor reduzir a velocidade, a gente tem os estudos e tudo. Raul, mas 90% da população não está sendo razoável e acredita que não deveria ser reduzido. Bom, se a gente vive uma democracia, né, a gente precisa compreender que a opinião da maioria deve prevalecer. Então, se todo mundo quase que vive na cidade está querendo correr esse risco, eu acho que eles que corram esse risco, né? Porque se a gente parte desse ponto de que eu posso te desrespeitar quando for melhor para você, então vamos supor que a gente tem estudos já eficientes dizendo que cigarro mata. Então a gente proíbe o cigarro amanhã? A gente tem estudos mais do que suficientes mostrando que a bebida alcoólica tem a ver com acidentes, etc. Então a gente proíbe a bebida alcoólica, impede todo mundo de beber. Isso vai melhorar a segurança de fato, porque as pessoas não vão começar a produzir bebida em casa e começar a vender de maneira diferente ou tomar álcool de posto? Será que não vai piorar a saúde pública? Então a gente tem comprovações mais suficientes também que alimentos ricos em gordura, em outras coisas, né, gordura trans e açúcar, etc, fazem mal. A gente proíbe a Nutella?
É assim que a gente faz? Então, se for esse o caso, se a gente vai fazer qualquer coisa em benefício da população, tem muita coisa pra gente proibir ainda. Por que você parou agora, né, Vasco? A gente deveria avançar, então vamos avançar nessas proibições. Vamos pra gordura, vamos pro McDonald's, vamos fechar tudo. Não vamos parar por aqui. Vamos fechar os bares. A gente deveria fechar os restaurantes que vendem comida além daquilo também. O que mais que a gente fecha, né? Onde que a gente vai parar com isso? Então, quanto mais coisa a gente vai proibir? A gente pode proibir também o sexo sem preservativo. A gente já descobriu que é um problema. A gente pode prender as pessoas que estiverem transando sem preservativo no motel, faz uma checagem, né? Em troca da liberdade de ser visto ou não. Fica um fiscal vendo você transar e verifica. Se tiver sem camisinha, você vai preso. É assim? É esse o caminho que a gente vai? Somente sexo pra procriação. Sem camisinha, sem preservativo, depois que os forem testados. Então, assim, a sua pergunta, ela me diz qual é o limite, né? A gente põe câmera na casa de todo mundo pra ter certeza que não tem abuso infantil, né? Porque também é um crime. Em troca dessa liberdade, a gente pode começar a não ter mais esse tipo de coisa. Por que parar aí? É isso que eu não tô entendendo. Por que a gente para na via? Por que a gente não vai avançando mais nessas proibições? Por conta do limite da razoabilidade, né? A gente pode dizer que pôr uma câmera no lugar é uma coisa. E fazer todas essas coisas é exagero, não é assim? Então a gente tem que definir aí quais são os limites e respeitando a opinião da maioria sobre o que é limite ou não é limite, tá? Eu aposto com você que se você pergunta para as pessoas de maneira razoável, você prefere mortes no trânsito ou redução na velocidade? Eu acho que as pessoas vão dizer, é meio chato mesmo andar lento, mas eu acho que a gente prefere redução. Agora, se elas não estiverem vendo essa redução de fato no número de acidentes, aí pode ser que o governo tenha feito um marketing ruim. O Luiz Alberto: Raul, obrigado a você e a sua equipe pelos conteúdos de sempre, muito bons e sem falar tanto tempo. Pergunta: já que os governos gostam de obrigar as pessoas, hoje é só governo, a fazer o que eles querem, será que valeria a pena eles colocarem as pessoas em um regime de tesouro de renda mais pelos mesmos 35 anos ao invés do INSS? Você tá pensando que o INSS foi feito para benefício da população, né? Aí, Luiz, agora foi inocência. Você acredita também, Luiz, em duendes e em fadas? Porque o senhor tá bem próximo disso. Beijo pra vocês e até amanhã.